Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco acabou de vencer o Botafogo em São Januário agora por 1-0. Garantiu vaga momentânea aí para as semifinais do Campeonato Carioca, já que o Madureira vai perdendo nesse momento, já finalzinho de jogo, 2-1 Nova Iguaçu. Até o empate mesmo nesse jogo entre Nova Iguaçu e Madureira daria uma classificação para o Vasco, já que o Vasco conseguiu fazer a sua parte, finalmente, no campeonato, vencendo na última rodada, tendo chances de classificação e confirmando a classificação aí momentânea, como eu falei, para as semifinais. Vou falar da partida de hoje, que o Vasco agradou muito, competiu, mas depois que você se inscrever, deixar o like aí, compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, esse contexto do Campeonato Carioca foi meio dramático para o Vasco nessa última rodada, mas por culpa única e exclusivamente do Vasco, que conseguiu perder ponto para 5 equipes pequenas, foi dominado pelo Flamengo, dominado pelo Fluminense, conseguiu vencer ali 2 partidas contra times pequenos, ganhou do Botafogo, resto empate. Um pouco dramática a classificação do Vasco, mas porém, no final das contas, deu tudo certo, já que o campeonato é de muito baixo nível. Flamengo, que não deu bola pro campeonato, venceu com o pé nas costas, pelo elenco que tem. Fluminense, que não deu bola, chegou à 3ª colocação. E o Volta Redonda, que é o clube pequeno aí que fez a melhor campanha, classificando em 2º, e o Vasco fechando aí os classificados em 4º, pegando o Flamengo numa das semifinais do Campeonato Carioca, e a outra sendo disputada por Fluminense e Volta Redonda. A partida do Vasco hoje me agradou no sentido de que o Vasco competiu. O Vasco necessitava da vitória, o Botafogo também, então foi um jogo mais franco. Mas pela qualidade técnica, o Botafogo, que veio com o time quase todo titular, os titulares que não entraram foi por suspensão, Alex Telles e Barbosa, o Bastos por contusão. Praticamente a equipe inteira do Botafogo foi para campo hoje, porque o Botafogo também precisava vencer o Vasco. Então o Vasco hoje conseguiu competir com o Botafogo minimamente. Os primeiros 10 minutos de jogo, o Vasco tentou entender ali o que viria desse time titular do Botafogo, já que muitos diziam que era um time que viria um time misto, ou até completamente reserva, já que o Botafogo está preocupado aí com a Recopa Sul-Americana, jogo na quinta-feira no Newton Santos contra o Racing. Então o Vasco esperou essa equipe titular do Botafogo mostrar que veio, e foi encaixando ali o seu melhor futebol a ponto de neutralizar as principais jogadas do Botafogo. O destaque para mim no primeiro tempo principalmente foi o PH, né? O PH sempre mostrando muita disposição. Ele tecnicamente não é um primor de jogador, mas ele é um cara que está sempre brigando. Ele estava com um cara muito forte do lado dele também por parte do Botafogo, e ele conseguiu anular o Cuiabano. Eles conseguiram se equivaler, e o Paulo Henrique levou até vantagem em determinadas situações. Foi daí que surgiu a jogada que saiu o pênalti, né? O Cuiabano aumentando o espaço corporal e o PH cruzando, batendo no braço dele, e ele fez 1-0. Cobrança do Verratti fazendo 1-0 para o Vasco fazendo 1-0 ali, voltou a preocupar de novo, porque o Vasco tinha equilibrado as ações depois daqueles 10 primeiros minutos, fez o gol, mais uma vez o Vasco voltou a fazer a linha muito baixa e chamou o Botafogo para cima. O Botafogo hoje não estava tão inspirado, mas levou perigo em alguns lances ali, principalmente com o jogador de seleção, o Igor Jesus, não pode dar espaço, e eu achei que o PH e o João Vitor deram muito espaço ali pro Igor Jesus, num lançamento que nas costas dos dois, eles esperaram o Igor Jesus dominar e finalizar, e o Léo Jardim fez uma boa defesa. O Vasco hoje jogou uma partida concentrada, acho que não teve falhas absurdas. O Vasco volta para um segundo tempo, até então fazendo uma partida competitiva contra o atual campeão brasileiro, contra o atual campeão da Libertadores. Isso é algo a se valorizar, claro, já que o Vasco não competiu contra equipes grandes, Flamengo e Fluminense que o diga, né? Porque o Vasco jogou e foi completamente dominado. Hoje contra o Botafogo, uma equipe também do primeiro escalão do futebol, o Vasco conseguiu competir e vencer o jogo. Mas no segundo tempo o Vasco voltou a dar muito espaço pro Botafogo, a deixar o Botafogo jogar, e o Savarino fazendo o que queria, o Marlon Freitas vindo também, pisando na área, mas o Vasco hoje acertou a marcação. Os meus únicos poréns desse jogo é o João Vitor e o Hugo Moura, que sempre cansa. O Hugo Moura sempre tá exausto no final das partidas. No final não, às vezes na metade do segundo tempo ele tá exausto. Um chute hoje, numa tabela que o Marlon Freitas, acho que foi o Marlon Freitas, passa nas costas dele e olha. Ele vai olhando pra bola assim, de cansado, ele não consegue chegar. O cara faz 1-2 nas costas dele, e ele, como volante marcador, ele tinha que sair abafando e não saiu. E o João Vitor, pra mim o mais sério, que ele não é ponta esquerda, não é meio campista, não é meio armador. E ele às vezes dá umas arrastadas completamente sem sentido, cheio de perna, o jogador bota o corpo na frente dele
toma o espaço, ele não tem caguete para fazer isso. O Carille tem que chamar a atenção seriamente do João Vitor, porque o João Vitor não é a primeira vez que ele compromete, quase nesse erro dele já no final, que ele poderia ter puxado o contra-ataque pro Vasco, quase que sai o gol do Savarino nas costas dele, que ele veio correndo desesperado. E o que mais me assusta, o que mais me deixa chateado é que ninguém chegou nele botando um dedo na cara dele, do time do Vasco. Falou, meu irmão, o que é isso? O que tu tá fazendo, cara? Tem meio campista, tem lateral, tu tá correndo com a bola por quê no meio campo que nem um maluco? Tá querendo fazer golaço? Ninguém chegou nele, bateu nas costinhas, o Lucas Freitas. O Lucas Freitas bateu nas costas dele, apertou a mão dele, Léo Jardim. Gente, todo mundo tá no mesmo barco. Se ele erra e sai gol do Savarino, o Vasco estava fora das semifinais e a culpa seria de um todo. Todo mundo ia ser culpado por conta de um erro individual. Então nessas horas tem que chamar o cara. Tem que chamar a atenção, tem que comer no esporro. Essas faltas de concentração do Vasco, o Vasco no pé de ferro dificilmente ganha, a não ser o PH. A não ser o PH, pé de ferro com o Vasco é quase certo do adversário passar e levar. Então são essas coisinhas para uma equipe que quer ser competitiva que fazem a diferença. No geral, cara, no mais, o Vasco tentou alguns contra-ataques, o PH pelo lado direito teve um contra-ataque muito claro para fazer o segundo gol e o Vasco pegar o Volta Redonda, muito claro, o PH toma a decisão errada, chega na linha de fundo, cruza, o Paulinho domina errado, porque o cruzamento também não foi perfeito. O Vasco perdeu diversas chances de contra-ataque por faltar aquele jogador, sabe, de ponta, que finaliza bem. O Vasco chega muito às vezes e não sabe o que fazer, e erra. Acabou que saiu um gol ali num lance fortuito, um lance cruzamento ruim do Paulo Henrique, que o Cuiabá não aumenta o espaço corporal e o Vasco vence o jogo aí. Mas boa parte do jogo competiu, tirando os erros individuais, as loucuras do João Vitor e o Hugo Moura, que às vezes compromete pelo cansaço, que às vezes ele está arriado já no primeiro tempo. O Vasco fez uma partida competitiva, que me agradou. E se levar essa vontade contra o Flamengo, pode até ser eliminado, acho até que vai ser. Mas vai fazer 2 jogos difíceis. O Flamengo não vai ter essa carne assada toda que teve nesse jogo de classificação aí na primeira fase. Então, me agradou a atuação do Vasco, me agradou como um todo o elenco, assim, o elenco que entrou em campo, os reservas entraram, o menino Zucarello conseguiu fazer uma jogada hoje muito boa, que ele não tinha opção, ele saiu cortando pelo meio, passou por 3 e sofreu a falta. É isso que tem que fazer. É difícil não ter opção para dar passe, mas você segura a bola. O Pai entrou no lugar do Coutinho hoje, segurou a bola. O Coutinho pifou, botou o Pitão na cara do gol e a zaga travou. Coutinho segurou a bola. O Coutinho também fez uma boa partida. Os destaques do Vasco hoje, para mim, PH, o Coutinho, o Piton, não defensivamente, mas atacando ele foi bem também. O Tietê fez uma boa partida, o Zucarello fez uma boa partida, depois também cansou. Então o Vasco teve alguns destaques, assim, pontos negativos, como eu falei, o Hugo Moura e o João Vitor, que pensa às vezes que é ponta direita, ponta esquerda, ele sai correndo que nem um maluco, meio atacante, e não pode, galera. Tem que ter organização para conseguir chegar longe. Então, cara, o Vasco agora classificado para pegar o Flamengo, continuo com a minha opinião intacta, Carioca para mim não vale de porcaria nenhuma, provavelmente vai ser eliminado pro Flamengo, mas eu quero ver jogar com raça, quero ver jogar com disposição, não quero ver um time apático esperando o Flamengo jogar e nas cordas o tempo todo, quero ver 2 partidas que o Vasco, pelo menos, dê trabalho pro Flamengo. Provavelmente o Vasco não vai se classificar, é uma realidade, a gente hoje está muito abaixo, mas eu quero ver o Vasco aguerrido e dando trabalho pro Flamengo nas 2 partidas. Sobre a Copa do Brasil, que eu acabei não fazendo vídeo, o Vasco fez uma partida que tinha que fazer, por isso que eu não achei nada demais a ponto de ligar a câmera, mas também tive compromisso, não consegui. O Vasco passou por cima do Mato Grosso, da equipe do Mato Grosso, e é o que tinha que fazer, é a equipe semi-amadora, o Vasco não podia dar qualquer brecha, apesar de ter feito um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo conseguiu fazer o resultado, então o Vasco classificado na Copa do Brasil, Vasco classificado no Carioca, agora garantiu Copa do Brasil 2026, agora é fazer 2 partidas aguerridas aí contra o Flamengo, briosas, para honrar pelo menos a camisa do Vasco, mas o Flamengo é favorito, e agora o Vasco já está confirmado aqui, o Vasco vai pegar realmente o Flamengo, acabou lá em Nova Iguaçu, no campo do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu realmente venceu o Madureira por 2-1, e agora já está tudo finalizado, o Vasco vai pegar realmente o Flamengo, o Fluminense pega o Volta Redonda, e vamos ver no que vai dar. Esse Campeonato Carioca, muito baixo nível, qualidade técnica muito aquém, o Vasco teve dificuldade, preocupa muito por faltarem um monte de peças, e a gente tem que levar em consideração que mesmo assim o Vasco conseguiu se classificar, os trancos e barrancos, então mostra que o campeonato é muito, muito fraco. O Flamengo, como eu falei, ganhou com o pé nas costas, jogando metade do campeonato praticamente com time misto, reserva, terceiro time,
conseguiu se classificar com o pé nas costas. Agora vamos ver, semifinal 0-tudo, o Flamengo tem vantagem dos 2 resultados iguais, Volta Redonda tem vantagem de 2 resultados iguais contra o Fluminense. Vamos ver quem chega na final desse Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo voltam a disputar a primeira semifinal, voltam a jogar a primeira semifinal no final de semana que vem, e os próximos 2 finais de semana vão ser decididos aí quem classifica para a final. Então é isso, galera. Vasco, espero que, como eu falei, volte para enfrentar o Flamengo depois da fase de classificação vergonhosa, a atuação do Vasco, principalmente no primeiro tempo. O Vasco mostrar brio e vontade, já provavelmente com Garré, provavelmente com Nuno Moreira, provavelmente com Lloyd. O Vasco já vai ter esses caras inscritos, se não der nenhum chabu. Vasco agora com pontas enfrentando o Flamengo dá um pouquinho mais de esperança, mas aí tem a adaptação, são jogadores que vêm de fora. Mas bota pra jogar, cara. A adaptação vai vir perdendo ou não pro Flamengo. E agora no Carioca, como eu falei, que eu não levo muito em consideração para título, bota os caras para jogar logo contra o Flamengo, teste lá em cima, e vamos ver se o Vasco consegue fazer frente ao Flamengo minimamente aí para dar trabalho para ele. Bota Lloyd, bota Garré, bota Nuno Moreira, bota todo mundo para jogar. Claro, quem tiver condições físicas, né, para enfrentar o Flamengo, o Vasco tem que ter saúde para enfrentar o Flamengo. Então Vasco e Flamengo aí, próximo domingo, jogo provavelmente aí de transmissão variada, né? Vai ter Band, vai ter Globo, vai ter Premiere, vai ter YouTube. Então vamos ver aí o que vai dar. Se não for no domingo, não sei como é que vai ficar essa classificação, essa história de classificação, quem joga no sábado, quem joga no domingo. Então Vasco e Flamengo jogando agora nesse final de semana. Mando do Vasco, segundo jogo, mando do Flamengo. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!